Nos entornos de um castelo sombrio, um homem é arremessado com violência no chão e, já exausto, afirma ofegante que é seu fim. Em volta dele, um grupo de seres ocultos ressalta que o homem ficou extremamente forte, mas o cara afirma não ser o bastante. Dizem que devemos perseguir nossos sonhos enquanto ainda somos jovens, principalmente para aventureiros, já que o instrumento de trabalho dessa profissão é o próprio corpo. No entanto, existem adultos que simplesmente não conseguem abrir mão daquilo que querem. Na guilda de aventureiros local, é dia da seleção de candidatos que desejam ser promovidos para o rank E. Um deles, chamado Rick, se apresenta para o teste, então a recepcionista Alyssa fica empolgada ao reconhecer seu velho amigo. Eles trabalharam juntos em um escritório, mas o rapaz pediu conta em pouco tempo. Mas o mais surpreendente foi ele ter se registrado na guilda. Rick comenta que realmente não é comum começar a ser aventureiro com 30 anos, porque a maioria das pessoas inicia como aprendiz no rank F quando ainda são adolescentes. A propósito, Alyssa pergunta o que o amigo tem feito esse tempo todo, e ele diz que passou esses anos treinando nas montanhas com alguns companheiros mais experientes. De repente, um bêbado interrompe a conversa e pergunta se a gatinha ali tá livre pra dar um rolê. Então ela responde sem graça que tá trabalhando. O bêbado continua insistindo ao ponto de agarrar o pulso da garota e dizer que mulheres devem obedecer aos homens. Pra resolver a situação, Rick envolve seu braço no ombro do cara e dá um tapa de leve no estômago dele. O homem dá uma tremida por conta do excesso de álcool e desmaia. Achando graça, a Alyssa passa pro rapaz o cartão de teste pro rank E. Quando foi ler o número da inscrição, 79, o Rick percebeu que podia ser lido como 70 e morre, então já começa o dia apavorado. Do lado de fora, uma mulher chamada Rhianette pergunta pro Rick se ele já se inscreveu, e ele diz, depois de subir um pouco mais os olhos, que já se colocou para fazer o teste ao lado daqueles jovens radiantes e volumosos. Rhianette pergunta se isso é motivo para olhar para a comissão de frente dela, mas o rapaz finge que ela tá imaginando coisas. Dentro da guilda, os aventureiros notam a marca de mão na armadura de aço do Bebum, enquanto autoridades se aproximam e reconhecem Gomold, o cavaleiro selvagem, um ex-aventureiro rank A procurado por agressão. Alyssa reflete sobre a forma como Rick deu um jeito no cara e se pergunta se foi ele que causou isso. Mais tarde, no exame médico para a seleção, os avaliadores medem 1,74 de altura para o candidato de número 79, que ficam surpresos ao notar que o homem já tinha 32 anos, deixando Rick constrangido como sempre. Em seguida, é hora da medição de energia mágica ao tocar na esfera. Quando a terceira candidata descobre que é C+, todos em volta ficam impressionados, até que o Rick é chamado. Após certa expectativa, a esfera dá uma estalada patética e avalia o aventureiro com F-, provocando a risada dos candidatos em volta, que nunca viram alguém com uma energia mágica tão baixa. Curiosamente, após a partida de Rick, a esfera racha. Depois se inicia o teste de força bruta, onde os selecionáveis devem direcionar toda sua força em um único golpe. O saco de slime absorve qualquer tipo de ataque, portanto, o pessoal não precisa se conter. Ao escutar isso, Rick se lembra dos treinos da montanha, onde seu tutor ensinava que não importa a magia ou arma que você esteja usando, o corpo sempre será a base de tudo. Portanto, se o homem conseguir destruir esse saco de slime dourado com as próprias mãos, saberá que construiu um corpo em que pode confiar. Rick argumenta que não é capaz de destruir algo tão resistente, mas o instrutor explica que isso é apenas o básico. Então destrói o saco com facilidade e afirma poder fazer isso com 200 desse de uma vez só. Dito isso, Rick começou seus treinos no slime dourado com 50.000 socos por dia, e sente na pele o inferno que foi aquele tempo. Logo o teste começa e o primeiro candidato impressiona ao usar uma magia de fortalecimento em um chute. O segundo era um filho de duque metido e vaidoso, que dizem ter apenas 11 e uma magia equivalente ao rank C, uma típica criança prodígio. Então, lá vai o garoto conjurar uma magia ao recitar uma poesia inteira. Com uma grande energia emanando em volta do seu corpo, ele lança a magia de terceira natureza composta, eliminação de chamas. Assim, uma bolinha de fogo ridícula parte em zigue-zague até o saque se desfaz nele. O avaliador fica impressionado com a genialidade do jovem, enquanto Rick se lembra que também teve lições de magia de terceira natureza composta de calor. Na ocasião, a instrutora arremessou uma esfera em chamas capaz de arruinar uma montanha inteira. Após outros candidatos terem sua vez, um inscrito número 79 é convocado para o teste. Antes de começar, um dos avaliadores ressalta que o Rick não pode esperar muito crescimento da sua magia nessa idade, porque o correto é começar a prática desde jovem. A conclusão do avaliador é que o Rick deveria desistir. Sentindo a pressão dos olhares em volta, ele sabe que deveria fazer exatamente isso, mas ainda assim, sua chama interna continua viva como nunca. Certo dia, treinando socos no saco de slime, apesar dos seus punhos sangrarem absurdamente, ainda faltavam 30.000 socos para a cota do dia. Então o professor recomendou que o rapaz parasse, mas ele continuou até o final. Por fim, ele sabe bem que começou muito mais tarde do que os outros, mas sua crença de que ele pode recuperar o tempo perdido é maior que tudo. Com esse sentimento, ele desfere um soco que devasta o saco de slime. O pivete filho de Duke resmunga que o cara tá roubando a atenção que devia ser pra ele, mas garante que vai dar o troco no teste de magia defensiva, que é sua especialidade. Mais tarde, no teste de magia defensiva, Rick consegue se defender contra uma magia da quarta natureza, composta, que o moleque não conseguiu, e a essa altura todos estavam de boca aberta
aberta perante o candidato número 79. Feito isso, o avaliador avisa que vai subir um nível e usar a quinta natureza composta. Porém, o cara explica que só consegue chegar até a primeira natureza composta. Então o instrutor acredita estar sendo subestimado e pretende não se segurar nesse próximo ataque. Logo ele conjura um ciclone de choque, feitiço de nível 5, e os demais aventureiros ficam sem acreditar no resultado disso. Sylvester Elcernia, cavaleiro de primeira classe do reino, escuta o estrondo de longe e vai procurar saber a causa disso, porque uma explosão desse tamanho não deveria estar em teste. Ao saber o que aconteceu, Lord Sylvester acha que estão fazendo algum tipo de piada com ele, porque rank F nenhum é capaz de fazer o que foi dito. Então, ele lê a ficha do candidato 79, Rick Gladiator, de 32 anos, e fica pasmo com a idade do cara. Pelo que consta, Rick trabalhou por 14 anos como recepcionista na filial da guilda Tiger Road 5. Após o teste de magia defensiva, o protagonista realizou a prova escrita e finalizou os testes por hoje. Conversando com o Rianet mais tarde, ele confessa que não sabe se foi bem ou não nesse primeiro dia, ainda mais porque ele tirou F- em capacidade mágica. Como consolo, Rianet ressalta que o rapaz evoluiu muito nesses últimos 2 anos. De repente, o filho de Duke Marrento surge chamando Rick de plebeu, e Rick tenta se lembrar do nome do garoto, mas sem sucesso. Possesso, o moleque diz que se chama Fred de Armut, então Rick pergunta se ele tá precisando de ajuda pra achar os pais. Ainda mais bolado, Fred chora ao dizer que hoje era o dia dele brilhar, mas que o velhote roubou o brilho dele no teste. Logo atrás do garoto, Angélica, sua irmã mais velha, repreende Rick por fazer seu caçula chorar. Em prantos, Fred denuncia que o velhote de 40 anos maltratou ele, então Rick tenta de todas as formas convencer os dois que ele tem 30 e poucos anos. Sem querer saber de nada, Angélica chama o homem pra um duelo, então joga uma luva no peito dele. Ele pega e diz que uma filha de nobre pode até não saber, mas lavar a roupa dá trabalho. Como o cara pegou a luva do chão, Rianet avisa que esse gesto simboliza que o duelo foi aceito, então o pobre coitado fica sem saída. Sem demorar, Angélica de Armut, cavaleira de segunda classe dos Cavaleiros do Reino, carrega o oponente até a arena pra punir o ordinário idoso de 40 anos, segundo suas palavras. Seguindo a tradição de Filrain, Angélica propõe que o perdedor deve ser o servo do vencedor até a morte. No meio disso, Rick pergunta qual deve ser o nível da desafiante, e Rianet acredita que uma cavaleira de segunda classe do reino provavelmente está no rank B, por isso ela pede pro rapaz pegar leve com ela. Sem entender, o Rick lembra que ele é o rank F da história. Pra tranquilizar o sujeito, a mulher pede pra ele se lembrar do que treinou nos últimos anos, mas as lembranças fazem ele surtar ainda mais. Como última cartada, Rianet recorda o homem que ele faz parte do Punho de Ouro e Shaunkun, o grupo que se orgulha de ser o mais forte do continente. Dito isso, Rick Gladiator se ergue novamente e vai em direção à desafiante. Cheia de si, Angélica afirma que vai pegar leve com o novato, ao passo que desembainha sua espada e conjura um feitiço. Rick analisava que ela é do tipo espadachim que fortalece o corpo e suas armas, mas a mulher não dá tempo dele aprofundar seu estudo, porque usa sua habilidade e passa instantâneo para passar por ele com uma velocidade impressionante, fazendo o homem ouvir o som da lâmina perto do ouvido. Ela afirma ter dado um golpe de aviso, mas nem reduzindo sua rapidez, o rank F foi capaz de esquivar. Rindo da cara do velhote, Fred conta que sua irmã é tão veloz que é conhecida por todo o reino como Angélica, o Lampejo. Então ela avisa que dessa vez não vai errar de propósito e volta a atacar com um passo instantâneo. Ironicamente, enquanto a atacante se aproximava, Rick notava que ela é extremamente lenta, então desvia sem dificuldade nenhuma. De queixo caído, Angélica achava que apenas poucos cavaleiros de primeira classe poderiam reagir a tempo desse tipo de ataque, mas acredita que foi puro golpe de sorte, então volta a investir contra o adversário. Mais uma vez, Rick não entende como essa mulher pode ser tão lesma com um apelido desse, por isso considera que deve ser só uma Patty que virou cavaleira por ter um pai rico. De repente, ela tropeça numa pedra no caminho e gira pelo ar até fincar sua espada na parede com força. Como não previu o ataque dela, Rick acha que aquela habilidade é incrível, por isso volta a colocar o rabo entre as pernas, sem saber que ela apenas tropeçou e perdeu o fio da meada. Angélica também não quer perder a pose, então finge que rodou feito peão de propósito. Em seguida, ela diz que vai usar um passo instantâneo de último nível, movimento que impacta o corpo dela ao ponto de só permitir que ela use 3 vezes. Rick reconhece que ela tá bem mais rápida, porém, ainda assim, parece uma tartaruga com cãibra. Apesar de não ter funcionado esse ataque, Angélica insiste na mesma tática e repete o movimento, restando só mais uma chance com essa habilidade. Insistente, ela mantém a estratégia, até que tropeça em outra pedra pelo caminho. Com medo de não conseguir reagir a tempo dessa mudança de percurso, Rick dá uma pancada no chão que isola o oponente e abre uma cratera no solo. Sem acreditar no que tá acontecendo, Angélica pergunta quem é esse cara, e ele responde que pediu demissão há alguns anos para tentar ser aventureiro, mas que vai dar o máximo de si para tentar essa carreira. Dito isso, para surpresa do novato, a cavaleira se rende, dando a desculpa que vai deixar essa passar porque o oponente conseguiu se livrar dos ataques dela. Como não é bobo nem nada, Rick Gladiator pergunta sobre aquele combinado do perdedor virar servo, então Angélica usa a maior velocidade já registrada por ela para fugir dali. Após a vitória, Rianet avisa pro Rick que
Broston, e os outros estão vindo pro reino nesse momento pra ver como o rapaz tá se saindo, e o Rick só tem pressentimentos ruins quanto a isso. Na cena seguinte é contada a lenda do guerreiro que enfrentou o monstro supremo Kaiser Alsapia pra conquistar um tesouro capaz de realizar qualquer desejo, chamado os registros akáshicos. No entanto, esse guerreiro jamais conseguiu derrotar aquela criatura mítica, e apenas alguma criança que sonha em ser aventureiro um dia conseguirá esse tesouro. Isso é o que o lendário guerreiro acredita. Voltando ao atual reino de Filheim, os resultados dos testes preliminares pro Rank E estão prestes a serem anunciados, e caso a energia mágica que será transmitida para cada cartão do exame for azul, então esse candidato passou. Amanhã, todos os aprovados farão uma batalha simulada no segundo estágio do exame. Ao lado da Arianette, Rick Gladiator tá tenso até o talo, já que outro fracasso poderia representar sua desistência definitiva, já que ele passou da idade habitual para isso. Logo o cartão dele começa a brilhar e pula do azul pro vermelho até decretar a aprovação do candidato. Ao sair da sala, o Rick sentiu um cheiro horrível, até que um jovem galanteador joga seu charme pra cima da linda donzela do recinto, segundo suas palavras. Ele ressalta que a nobre casa de Diarmouth governa os povos de norte a sul, e ele é o filho mais velho Raster Diarmouth. O nobre pergunta o nome da donzela, e ela responde que se chama Rhianette Erfel. Rick também se apresenta, mas o nobre faz questão de dizer que não se importa com uma Mané sem brilho de meia idade. Logo Raster volta suas atenções pra Elfa e diz que perdeu seu coração no fundo dos olhos dela, por isso gostaria de levar ela pras terras do norte pra tornar ela sua segunda esposa. Como o rapaz estava esfregando a mão da Elfa, o Rick resolveu interferir pra não dar ruim pra ele. Então diz que é namorado da senhorita e não pode permitir esse flerte na sua frente. Além de não acreditar, Raster despreza a carteira de Rank F do Rick. Então o protagonista argumenta que o nobre também já não é nenhum moleque pra estar no exame pro Rank E. Contudo, essa foi a deixa perfeita pro herdeiro jogar na cara do homem que passou pra esse nível quando tinha só 14 anos. Na verdade, ele pertence ao Rank A e é o examinador da batalha simulada. Cheio de si, ele mostra suas credenciais e aconselha Rhianette a deixar esse pé rapado fuleiro e jantar com um aventureiro de verdade. A Elfa lamenta desapontar o nobre, mas como pode ser visto, ela tá na companhia desse cavalheiro. Além disso, ela comenta que o cheiro da colônia do Raster é tão forte que chega a causar desconforto. Inconformado, o herdeiro da casa de Diarmouth chama o Rick de ralé de quinta categoria e manda ele se preparar pra batalha simulada, porque lá ele vai mostrar a diferença entre os dois e de quebra colocar juízo na cabeça da Elfa. Em seguida, Raster vai embora batendo o pezinho. Então Rick aproveita pra pedir desculpas pra Rhianette por ter dito que ela é namorada dele, mas ela confessa que essa história deixou ela feliz, e além do mais foi isso que resolveu o problema. Ao voltar pro seu palácio, o herdeiro afoga as mágoas na bebida enquanto amaldiçoa a vida daquele cara. De repente, seus irmãos vão até ele aos prantos, reclamando que um plebeu idoso de 30 anos tirou onda com a cara deles no primeiro teste. Segundo o primogênito, ninguém tem permissão pra fazer chorar dois membros da casa de Diarmouth, por isso promete fazer o criminoso pagar. Já que disseram que o sujeito era mais velho, Rick vem à mente de Raster, que pergunta pros irmãos se eles lembram o número de inscrição do sujeito. Fred só lembra que o número parecia dizer que o cara ia morrer, então o herdeiro dá uma risada ao descobrir de quem se trata. Alguns dias depois, era chegada a hora da batalha simulada, e Rhianette pede pro Rick pegar leve com o pessoal. Ele responde que nem tem condição de pegar pesado, ao contrário daquele playboy do norte que vai acabar com ele nesse teste. Com a certeza que ia apanhar, o rapaz começa a chorar, até que logo à sua frente o homem se apresenta como Lynx Laurette, e afirma que será o examinador de Gladiator na batalha, já que será responsável pelos números de 50 a 100. Dito isso, Rick celebra ao perceber que seu número de inscrição, 79, não era tão zicado igual ele pensava. Como se não bastasse, Lynx enche a bola do candidato, dizendo que o fato dele ter 30 anos e largado o emprego para virar aventureiro devolveu a esperança pro homem, que um dia quer ser igual ao Rick. Lynx começou como aventureiro aos 24 anos e só engatou uma carreira depois dos 30. Portanto, ele enxerga o Rick Gladiator como um exemplo de força de vontade. Aos 40 anos de idade, agora o examinador pretende realizar o sonho de chegar ao Rank A, embora tenha levado quase 20 anos para chegar ao B. Dito isso, Rick cumprimenta o homem com entusiasmo, e embora Lynx ressalte que não vai ter candidato favorito no exame, ele chama o Gladiator para beber alguma coisa depois do teste. Escutando cada palavra escondido, Raster espera o examinador passar para abordar ele. Depois dessa conversa, Rick parece bem mais tranquilo para a batalha, já que tirou um peso enorme das costas. Entretanto, um dos organizadores chega na sala de concentração e informa que Lynx Laurette, examinador dos candidatos de 50 a 100, adoeceu repentinamente. Dada a situação, Raster Diarmouth vai assumir esses candidatos. Rhianette já imaginava que daria algum problema, levando em conta que o Rick acabou se metendo no caminho dos 3 filhos de Diarmouth. Ao redor, um aventureiro lamenta por Raster, seu examinador, porque ele é conhecido como o Homem das Mil Habilidades, um gênio que subiu pro Rank A apenas aos 17 anos de idade. Como se não bastasse, ele tem outro apelido que é ainda pior, o Triturador de Rank F, e dizem que ele assedia candidatos todos os anos por puro entretenimento. Enquanto isso, se preparando para a batalha simulada, Raster começa a mostrar suas garras ao detonar um candidato com apenas um feitiço. Segundo ele, esse é o problema das pessoas de origem humilde, elas não servem nem
pro aquecimento. Logo atrás, um guarda de elite recebe o sinal. Desesperado, Rick Gladiator pergunta o que fazer agora, apesar de Ryanette não entender o motivo desse drama todo. O homem lembra que o examinador é um rank A que odeia ele, fora todas as pessoas que sempre dizem que ele fracassaria. Então Ryanette responde que como as palavras dos outros podem dar ou tirar a confiança de quem as ouve, ela diz que o Rick é um homem forte, capaz de passar no teste e vencer o playboy de colônia estragada. Afinal, desde que decidiu se tornar um aventureiro, tudo que o Rick tem feito é ter sucesso. Ao escutar essas palavras, ele se sente mais motivado para seguir sua jornada sem tanto desgosto, até que um moleque de capuz aborda ele e pede para ler sua sorte de graça, porque viu Rick e enxergou nele um homem que tá lutando contra os próprios demônios e precisa de uma clara evidência. Já que não tá fazendo nada, o protagonista aceita o desafio e senta na cadeira. Ao fazer isso, ele cai numa armadilha mágica e desaparece. Então o moleque tira o capuz e revela ser Freed de Armut. Ryanette fica possessa e corta a bola de cristal do garoto no meio, explode a parede atrás nesse movimento e pega Freed pelo colarinho para saber para onde foi mandado o aventureiro. Como o pivete se recusou a cooperar, ela corta metade dos cílios dele e avisa que da próxima vez serão seus olhos. Dessa vez, Freed arrega e diz que é um teleporte que alcança 100 metros. Por isso, o velhote não tá longe. No fim, o Rick foi parar no local atrás da área de teste, onde é recebido pelo guarda de elite e seus comparsas. Diante disso, o Rank F descobre que tá de fato sendo sabotado pela família de Armut, e que a força dos homens que estão cercando ele equivale ao Rank B. Por isso ele vai levar uma surra grande e ficar de fora do exame. Como se não bastasse, o líder dos guardas de elite é capaz de enfrentar guerreiros do Rank A. O fim do Gladiator estava decretado, porém o punho de Orichalcum surge na colina antes que o pior acontecesse. O chefe lembra que o Rick tem um teste e pergunta o que diabos ele tá fazendo ali, e os capangas não acreditam que estão diante de um orc falante. Rick gagueja antes de inventar que esses homens ao redor estão ajudando ele a aquecer para a batalha simulada. Então o orc se dispõe a ajudar também. Dito isso, Rick entra em desespero e manda os guardas de elite correrem para salvar suas vidas, mas eles não acham que estão sob ameaça. Por isso um deles senta um martelo na cabeça do orc, mas a arma é esfarelada sem causar nenhum dano. Não satisfeito, o homem cai pro braço. Então o orc quebra o pulso dele. Porém, para surpresa de todos, o monstro cura a mão do seu agressor e ensina que falta equilíbrio na compensação de peso para que o soco saia mais forte, porque o corpo é uma massa inteiramente conectada e isso não pode ser ignorado. Escutando essas palavras, o líder dos guardas descobre quem são essas pessoas. Do outro lado, o garoto do punho de Orichalcum puxa seu super canhão, chamando de Julieta Revisada, que carrega pedras mágicas e balas de chumbo, e avisa que vai resolver a treta de forma pacífica. Então ele fuzila 3 inimigos que estavam na sua frente, deixando Rick surtado. Por último, os guardas pegam a garotinha Orichalcum de refém e mandam todos se renderem antes que ele corte o pescoço dela. Rick e o orc avisam pro cara largar ela antes que dê ruim, e a garotinha pergunta pros amigos o que o moço tá fazendo atrás dela. Rick explica pra Aliceret que o moço só tá querendo brincar, então ela pergunta que brincadeira é essa. O guarda tá sem paciência e dá um murro pra ela ficar quieta, e isso desperta a fúria da criança, que destrói tudo ao seu redor com uma magia de 7ª natureza composta. O líder dos guardas baixa a cabeça e explica que essa garota tem só 10 anos, mas é a maga vampira mais poderosa, afinal é a criança demônio da devastação, Aliceret Dracul. Quanto ao outro membro que parece um garoto, sua aparência pode enganar, mas ele é um meio elfo e meio anão de mais de 50 anos, com técnicas que parecem um milênio à frente do seu tempo, sendo o maior artesão de armas do mundo. Seu nome é Mizet Eldwarf, e ele é conhecido como a Oficina Milenar. Por último, o orc possui uma força física inigualável, e sua inteligência não fica pra trás, capaz de usar todas as magias de suporte existentes. Esse é Bruxton Ashork, a besta sábia. Segundo o líder dos guardas, os 3 são aventureiros Rank S e compõem o grupo mais lendário do continente, o lendário Punho de Orichalcum. Pela primeira vez na vida, o velho viu esses 3 com seus próprios olhos, por isso ele larga suas armas e afirma que vai se aposentar para viver o resto da vida em paz. Dito isso, Aliceret aniquila o resto dos guardas, enquanto Rick celebra a chance de participar do teste. Ao voltar para Ryanette, o aventureiro surpreende o Freed, que achou que o velhote ia dessa pra melhor, então a elfa se livra do pivete na base da ignorância. Em seguida, Lynx aparece ferido e denuncia que Raster fez isso com ele. Como se não bastasse, antes de dar uma surra no examinador, o herdeiro perguntou qual era o sonho dele. De origem humilde, Lynx veio de um lugar onde as crianças querem ser aventureiras, mas não têm oportunidades. Por isso, seu sonho é abrir uma escola para elas. Ao escutar isso, Raster trancou Lynx e desprezou sua tentativa de educar a escória da sociedade, dizendo que o professor de 3ª categoria vai formar alunos tão podres quanto. Lynx ficou furioso com esse insulto, mas não conseguiu responder nada ao nobre. Pensando nisso, o examinador pede pro Rick desistir do exame por não saber onde tá se metendo. Porém, o Rick não pensa em desistir em momento algum. Voltando pra arena, Raster vê um dos seus guardas caindo inconsciente, por isso deduz que o Rick Gladiator tá a caminho. O nobre adoraria esmagar os sonhos daquele homem sem nem ao menos permitir que ele tentasse, mas já que terá o desprazer de um embate direto, quem sabe ele pode fazer o Rank F sofrer de outra forma, como fazer no inferno parecer a Disney pra aquele cara. Enquanto esse momento não chega, o nobre se contenta
atacando fogo nos pobres coitados durante a preparação para o grande evento. No meio disso, Adolfo observava o treinamento sem esperar nada mais de um rank A. Ao quebrar a quarta parede, ele nos ensina diretamente que os 4 grandes fundamentos de todo aventureiro são a força física, o controle corporal, a quantidade de mana e o controle mágico. Juntas, essas estatísticas ditam a força da pessoa que as possui. Arnold tem de nascença a capacidade de visualizar a pontuação desses fundamentos em outras pessoas. Para provar o que disse, ele compara a diferença de status entre um dos participantes do evento e o do Raster, que possui uma quantidade de mana tão assustadora que até machuca os olhos do rapaz. Olhando à sua volta com sua vista prejudicada, ele vê Rick e não entende o que um velhote está fazendo nesse teste para crianças. Porém, analisando as estatísticas do sujeito, os olhos de Arnold queimam mais que nunca. Chegando na arena, Rhianette é abordada pela recepcionista da guilda dos aventureiros, Alice Granger, que tenta puxar assunto com a elfa por algum motivo. Em um canto da arquibancada, Aliceret chama sua amiga para acompanhar um evento perto do punho de Orichalcon. Alice fica de boca aberta ao ver um orc na arena, enquanto Rhianette recusa a proposta do Mizet para sentar perto dele para não ser vítima da mão do elfo anão. Já que não deu certo com a amiga, ele tenta sorte com a ex-colega de trabalho do Rick Gladiator, uma vez que ela possui um coração agradável e balançante. A elfa avisa que o cara não é de se confiar, então empurra a humana para outro canto. Brugston pergunta como tá o promissor novato do grupo deles, e Rhianette informa que o Rick vai passar nesse teste sem grandes problemas. Alice avisa que o examinador dessa prova é um rank A, metida forte que sempre exagera quando vai lidar com os novatos, mas ainda assim o orc não acha que isso é um problema. Do outro lado da arena, Angélica bota pilha pro seu irmão dar uma surra naquele idiota que parece ter 40 anos na cara, até ver seu caçula moído na porrada chegando do lado dela. De frente pro Rick Gladiator, Raster confessa que ficou surpreso ao ver que o novato escapou dos seus guardas, mas que não esperava muito de plebeus insignificantes como eles. Agora o velhote terá à sua frente o supra-sumo do reino de Filhen, o autoproclamado gênio Raster de Armut. Após sentir algo estranho em seu corpo, Rick questiona o motivo do nobre ter se tornado um aventureiro, e ele responde que possui talento para isso, além de que isso aumenta ainda mais o status dele, ainda que seja um herdeiro. Indignado com a falta de honra do oponente, Rick afirma que não vai se permitir ser derrotado por um cara como esse. Raster avisa que falar é fácil, e prova seu ponto de vista ao invocar uma magia de primeira natureza composta, o tiro de gelo. Ao arremessar a lança gélida perto do rosto do protagonista, Raster acha que o cara travou de medo e não conseguiu desviar, mas na verdade o Rick só estava mantendo a calma diante do desafio, assim como Rhianette pediu para ele fazer antes de entrar pra luta. Sendo sincero consigo, ele tá preocupado, mas tá se esforçando para seguir a diretriz da elfa. Por outro lado, uma vez que o Rick não reagiu, o nobre afirma que vai fazer do jeito que quiser. Em volta, seus irmãos gritam pro primogênito acabar com o sujeito. Então Raster invoca uma magia de terceira natureza composta, a chama iluminada, deixando Rick surpreso pelo fato do oponente não usar encantamento num feitiço desse nível. Apesar do estrondo das chamas, Gladiator permanece estático perante a magia de fogo. Brugston comenta que aquilo foi tão insignificante que nem pode ser qualificado como um ataque contra seu pupilo. Vendo que Alice estava preocupada, ele pergunta se ela sabe quais são os 4 fundamentos, e ela responde todos com precisão. Brugston explica que entre eles, a quantidade de mana deve ser desenvolvida quando se é jovem, mais ou menos até os 20 anos. Como Rick entrou nessa vida aos 30, a única coisa com a qual ele pode contar é o seu próprio corpo. Por essa razão, o orc aplicou treinamentos específicos pro aluno visando essa característica, colocando pesos para ele caminhar e ficar mais forte fisicamente para compensar a falta de mana. Enquanto isso, Raster conjura o furacão cortador, uma magia de quarta natureza composta, e arremessa no examinando. Brugston explica que ensinou Rick a ter esse corpo do zero, enquanto Mizet foi o responsável pelo ensino do controle mágico. Já Aliceret conta que só brincava de mágica às vezes com o Rick. Por último, Rhianette treinou o controle corporal do pupilo. Ao se dedicar tanto às atividades que praticou com o punho Orichalcon, Gladiator chegou ao patamar de um rank S, assim como os demais membros dessa organização. Nessa hora, Raster lança sua queimadura de choque, ainda pela quarta natureza. Rhianette observa que o próprio Rick não tem noção do patamar que atingiam porque Brugston fez questão de manter o pé do aluno no chão, tipo no dia em que o garoto não conseguiu quebrar uma rocha no meio. O orc disse que até um rank F conseguiria. No meio disso, Raster continuava aplicando sua feitiçaria pra cima do candidato com ferocidade, desprezando a escória de terceira categoria que ousa desafiar a nobreza. Com todo seu ódio pela ralé, o ricaço despeja tantas magias que a poeira das explosões toma conta da arena. Com isso, de forma irônica, ele admite que passou um pouco do ponto. Seja como for, nada disso surtiu efeito em Rick, que reaparece sem grandes danos sofridos, irritando ainda mais o examinador. Sendo assim, Raster aumenta o nível do desafio ao utilizar uma fortificação física que sobe sua força e velocidade. Mais uma vez, Rick repele o adversário como se ele fosse um inseto. Depois reflete que entendeu o ponto da Rhianette sobre autocontrole e perseverança. Ao ligar só pro talento nato que possui de berço, Raster deixou de lado seu próprio desenvolvimento, o que torna ele extremamente desleixado, apesar da enorme quantidade de mana. Com essa percepção na cabeça, o novato afirma que não vai perder essa luta. Ainda que a situação não seja
seja favorável como imagina, Raster continua acreditando que o candidato se safou apenas por sorte. Então começa a conjurar sua primeira magia com encantamento, animando seus irmãos na arquibancada. Com uma magia de terceira natureza composta, a eliminação de chamas, Raster arremessa uma vasta camada de chamas para cima do oponente, esse que bloqueia o ataque facilmente. Dessa vez, Raster não consegue esconder a cara de surpresa. Mizete explica que o Rick usou sua magia com alto grau de precisão para bloquear, porque ter uma mana baixa não significa que você não possa compensar isso com um excelente autocontrole. Mesmo que seja um poço de arrogância, Raster acusa o oponente de ser marrento de graça, já que todos os bloqueios que efetuou foram por pura coincidência. Mesmo crente de sua superioridade, Raster se vê obrigado a usar seu corpo de ferro para levar o golpe do aluno, com medo de ir pro céu mais cedo. Indignada, Angélica comenta que seu irmão tá perdendo para um cara que nem ao menos usou qualquer fortalecimento físico. Ao mesmo tempo, Raster finalmente admite que esse cara é mais forte que um rank E, mas insiste na ideia de que o Rick só se safou dos ataques que sofreu por pura sorte. Cansado da arrogância do nobre, Rick ressalta o esforço que o cara faz para não reconhecer a força do adversário, ainda mais porque ele nem usou magia alguma no confronto, apenas seu controle corporal. Por falar nisso, ainda descrente, Raster pergunta como o cara ficou forte desse jeito em apenas 2 anos, já que é um velho. Ao escutar essa pergunta de um riquinho mimado, que sempre teve todas as oportunidades que a vida pode oferecer, Rick fica pessoalmente ofendido, já que sofreu com treinamentos onde era preso dentro do covil de um dragão até que a criatura tivesse morta, além de ter nadado no fluido da captura de monstros até se afogar. Alice pergunta que história é essa, então Brookston confirma que o rapaz não só se afogou, como também morreu algumas outras vezes. Porém, a habilidade de cura do orc é poderosa o bastante para devolver alguém à vida, caso essa pessoa tenha acabado de morrer. Por essas e outras que o Rick é tão poderoso, afinal, ele pôde voltar dos mortos para continuar sua reconstrução corporal, um treinamento que não é qualquer um que faz. Seja jogado em um precipício ou alvejado por uma rocha do tamanho de uma cidade, Rick podia ter sua vida de novo e seguir com o treinamento. Raster afirma que isso são tudo mentiras, porque mesmo que existisse um reino tão severo, jamais Rick teria motivação para seguir em frente com isso. Por outro lado, o aventureiro novato afirma que ele é assim como Lynx, o examinador que Raster feriu. Apesar da idade, os dois continuam sonhando alto. Desprezando esse papo de sempre sobre ter sonhos, o nobre questiona que objetivo seria esse. Então Rick afirma com convicção que vai derrotar o monstro mais forte do mundo, Kaiser Alsapier. Fred cai na risada com isso e seu irmão mais velho segue na mesma onda. Alice lembra que esse monstro é o que aparece na lenda do herói Yamato, e Brookston acrescenta que Kaiser é o objetivo final do punho de Orichalco. Raster afirma que esse é um sonho de criancinha, um conto de fadas que jamais existiu, mas Rick não tem mais paciência para a arrogância do nobre e não dá corda para ele. Diante disso, Raster promete acabar com a luta de uma vez por todas, e para isso ele invoca uma magia de sétima natureza composta chamada Corda da Floresta, que prende a movimentação do Rick. Em seguida, ele recita sua habilidade mais poderosa, de oitava natureza. Como resultado, um gigantesco golem de madeira é criado e apavora os espectadores do evento. Dentro da boca do monstro, Raster debocha da reação do adversário, que invocava um tipo de ar. Porém, como faz questão de salientar, Rick fala que seu oponente pode ter treinado dezenas de vezes a técnica que está utilizando nesse momento. Porém, ele treinou essa técnica mais simples 100 milhões de vezes. Todos em volta acham que isso é uma mentira, mas Brookston explica que isso é possível com o uso de magia de espaço-tempo. De toda forma, Raster continua sem acreditar nesse papo todo, então finaliza a conjuração do seu feitiço mais poderoso, o Impacto Divino Yggdrasil. Do outro lado, Rick usa o simples tiro de ar, de primeira natureza composta, para bater de frente com o golem. Punho a punho eles medem força, mas é o golem gigante que leva a pior quando sua estrutura era despedaçada aos poucos até o ponto de explodir com tanta pressão vinda do lado oposto. Feito isso, Raster cai derrotado no chão, e Rick afirma com orgulho que seu sonho permanece intacto. Após a vitória, o punho de Orichalco elogia a performance do pupilo, que consegue compreender pela primeira vez que de fato ficou extremamente poderoso, algo que ele não sabia até então. Pelo lado dos derrotados, Raster era consolado pelos irmãos até aparecer de frente pro punho de Orichalco. Rick aproveita para tirar sarro do cara, dizendo que um gênio da elite foi esmagado por um plebeu da ralé. Fred ameaça resmungar, mas Angélica manda ele ficar na sua. Então Rick acrescenta que escolheu algumas poucas técnicas para praticar exaustivamente ao invés de centenas de poderes inúteis. Por isso aconselha o nobre a treinar uma quantidade limitada de magias. Inconformado, Raster avisa pro aluno que será examinador dele no próximo teste de promoção, e quando isso acontecer, vai triturar o candidato. Por fim, ele continua se referindo ao Rick como terceira categoria, e manda ele se preparar pro que tá por vir. Fred e Angélica correm atrás do irmão ferido, porém a garota para um instante para cumprimentar Rick, o que não passava na cabeça dele que seria possível. Mais tarde, o resultado do exame estava prestes a ser anunciado, então o responsável dita os candidatos que foram promovidos, número por número. Tranquilo, Rick aguardava os números sendo selecionados ao lado de Rhiannet e outros examinandos, que ao contrário do protagonista estavam aflitos. Enquanto isso, Alice comia um rango com os outros membros
membros do punho de Orichalcon e pergunta se tá de boa eles estarem ali antes do anúncio dos que passaram, e todos eles respondem que não é preciso se preocuparem. Rianet comenta que o Rick tá mais calmo do que ela imaginava, então ele explica que tava só lembrando de algumas coisas. Quando era criança, perdido em seus contos de heróis, Rick lia que ao derrotar o monstro supremo, Kaiser El-Sapier, essa pessoa ganharia um tesouro capaz de realizar qualquer desejo, chamado de Os Registros Akásticos. No entanto, Yamato, o herói que todos achavam que seria capaz de fazer isso, acabou falhando, e o próprio afirmou que apenas uma criança que sonha em se tornar aventureira poderá obter esse tesouro e terá seus desejos atendidos. Lendo essa história para os pais, o pequeno Rick sonhava em ser igual a Yamato, embora sua mãe ache que ser um aventureiro carrega consigo grandes perigos que podem levar qualquer um à morte. Na sua preocupação de mãe, ela gostaria que seu filho arranjasse outro tipo de trabalho. Já seu pai acha que esse sonho é um desejo infantil e que deve ser deixado de lado, porque todos devem buscar empregos estáveis e decentes. Na escola, ainda criança, Rick descobriu que possui uma habilidade muito rara, mas os avaliadores não sabiam dizer exatamente que poder era esse. O garoto questiona se é o tipo de poder que o Yamato tinha, e o responsável responde que é mais ou menos isso. Apenas essa fala foi bastante para fazer os olhos do moleque brilharem de entusiasmo, mas o avaliador ressalta que esse poder não é manifestado com treinamento, e sim com o tempo. Portanto, o garoto deve ser paciente. Voltando para casa, o Rick já podia se ver no patamar do grande Yamato, e ele espera que quando essa habilidade se manifestar, ele possa contar aos seus pais e convencer eles de que possui o talento para realizar seu sonho de ser um aventureiro. Nos dias seguintes, após ter contado para os seus amigos mais próximos da escola sobre esse poder oculto, todos ficavam na expectativa de quando Rick iria despertar sua real capacidade. Mostrando a pressa típica de uma criança, seus amigos perguntavam dia após dia se esse tal poder tinha aparecido, e com um sorriso de expectativa, Rick dizia que era só esperar. Um ano depois, lá estão seus amigos questionando sobre esse assunto. Então Rick, já com menos alegria nos olhos, considera que talvez o poder não se exponha até que ele se torne um adulto. Apesar do avaliador ter dito que era um poder inato e que viria sem treinamento, o garoto passou a forçar a barra em busca do prometido, tentando de alguma forma expressar essa tão falada habilidade. Anos depois, já em sua adolescência, a situação se mantinha. Por isso os amigos avisam que existem casos em que a pessoa, por mais que tenha esse talento guardado dentro de si, às vezes nunca consegue manifestar. Eles perguntam por que o Rick não se torna um aventureiro enquanto isso, já que muitas pessoas que escolhem essa profissão não são necessariamente tão fortes, mas ainda assim conseguem fazer uma boa grana. Porém, ser um aventureiro por Rick não significa ganhar dinheiro. De toda forma, tendo essa idade, ele precisava arranjar trabalhos para ajudar em casa, então ele conseguiu uma vaga como recepcionista em uma guilda chamada Tiger Road, deixando seus pais orgulhosos. Os próximos dias foram de adaptação ao novo trampo, onde o jovem se esforçava para se encaixar naquele meio e ser um funcionário digno do uniforme que veste, embora sentisse certo ciúme dos aventureiros que passavam por lá. Em seu tempo livre, Gladiator continuava praticando, na tentativa de manifestar a habilidade que disseram que ele tinha. Porém, conforme o tempo passava, ele ia envelhecendo e ficando cada vez mais preso nesse emprego, enquanto os aventureiros passavam sempre por ele e mostravam suas conquistas e contavam suas histórias de jornadas. Até seus pais, que antes tinham uma aparência que remetia ao final da juventude, já apresentavam fios grisalhos na cabeça. Durante todo esse tempo, o recepcionista da Tiger Road mantinha seu livro da lenda de Yamato por perto, ainda que sua esperança de viver o sonho morresse um pouco a cada dia que passava. Certo dia, o Rick pagou a recompensa de um aventureiro que exterminou uma infestação de slimes com 20.000 looks e é respondido com um obrigado tio. Ao seu lado, Alice tenta se adaptar a um novo emprego e depende do colega para fazer a maioria das coisas. Por falar nisso, ele avisa que monstros que foram expulsos dos seus covis têm aparecido na cidade ultimamente, e isso indica uma nova missão. A maioria desses monstros são de nível baixo, então é provável que seja uma missão de rank D. Nesse meio tempo, Zed surge na guilda com a corda toda para exibir sua nova conquista, uma medalha de rank B, o que significa que agora ele pode ganhar vida apenas como aventureiro. Impressionado, Rick dá os parabéns ao amigo, ao mesmo tempo que sua voz expressa um certo pesar. Na volta para casa, o sujeito admite sua frustração ao ver Zed evoluindo cada vez mais, enquanto ele mesmo ficou sentado na mesma cadeira durante 14 anos, apenas fazendo o mesmo trabalho de sempre. Pelo menos ele tem uma renda estável, o que era o desejo dos seus pais, mas isso não supre sua necessidade de fazer algo além. Em meio a essa reflexão, Rick escuta gritos de uma garota, por isso corre para ver o que é. No meio do caminho, um troll gigantesco surge de trás de uma casa, um monstro de nível médio que não costuma aparecer por essas bandas. De repente, uma elfa passa perto do monstro, então Rick entra na frente para proteger ela. Vendo que o garoto estava cheio de medo, ela manda ele sair da frente e corta o troll em pedacinhos sem o menor esforço. Assim, ela agradece ao humano por ter tentado salvar ela, mas deixa claro que ele não precisa se preocupar, porque é uma aventureira. Conforme a elfa falava, a lua aparecia por entre as nuvens e brilhava intensamente, iluminando a figura imponente de Rianet Elfelt. Caminhando ao lado da elfa, os dois se apresentam e Rick agradece pela ajuda, além de perguntar se o rank dela é o B, uma vez que viu sua força fora do comum. Como Rianet afirmou que não, o cara toma um susto ao imaginar que tá diante de uma aventureira rank A, mas ela também não faz parte dessa categoria.
Na verdade, ao mostrar sua medalha, o Rianet prova estar no rank S. Nessa hora, o Rick quase perde a linha, porque aventureiros desse nível são retirados dos registros da guilda por serem fortes demais, e eles podem apenas ser supervisionados pelo escritório principal. Uma vez que conheceu alguém com esse grau lendário, o Rick questiona se pode fazer uma pergunta estranha, mas pede pra Alpha não rir. Em sua defesa, ela argumenta que nunca mais riu desde os 8 anos. Então Rick enche a boca pra dizer que seu sonho é se tornar aventureiro e derrotar Kaiser Alsapier, e que ele tem uma habilidade inata que nunca se manifestou. Ele gostaria de saber se pode chegar ao rank S mesmo começando na profissão com 30 anos de idade. Rianet ressalta que o garoto tem coragem, algo que é fundamental para seguir nesse ramo, mas ela lembra que o desenvolvimento de mana é realizado quando se é jovem, o que não é o caso dele. Portanto, ela descarta qualquer possibilidade de Rick Gladiator ter sucesso nessa profissão. Fingindo tá de boa, Rick dá uma bugada e agradece pela Alpha ter livrado ele desse sonho juvenil, mas pelo menos ele conheceu uma pessoa tão maravilhosa com quem ele adoraria sair qualquer dia para comer alguma coisa. Apesar dele ter dito isso no impulso, Rianet aceita o convite e marca de sair com o mano no dia seguinte. Ao voltar pro trabalho, o sujeito terá motivação pura, com humor lá no alto. Zayd chega pedindo seu primeiro trabalho rank B, e o Rick entrega como se o aventureiro fosse o vencedor da rifa do bairro. Afinal de contas, o rapaz vai sair com uma garota linda, o que quer dizer que sua vida não é um lixo total, segundo suas próprias palavras. Entretanto, seus planos vão por água abaixo quando pessoas surgem gritando sobre a aparição de monstros. Preocupado, Rick corre pro local de encontro com Rianet, mas percebe que sua preocupação não tem nenhum fundamento, porque o entorno da elfa virou um cemitério de criaturas. À medida que mais inimigos se aproximavam, Rianet Alfelt usava sua habilidade lâmina talhadeira e fazia todos os monstros ficarem em pedacinhos. Após exterminar os oponentes, a elfa é invadida por uma visão de um inferno onde ela era atacada pelas sombras de um dragão maligno. Isso deixa ela fora de combate por enquanto. Então, quando outro monstro surge, Zayd dá as caras para evitar a morte do recepcionista da guilda. Fora ele, outros aventureiros que costumam pegar trabalhos na Tiger Road se juntam ao aventureiro após responderem a uma missão de emergência da guilda. Juntos, os guerreiros eliminam a ameaça, fazendo Rick sentir aquela pontada de inveja ao ver o que um aventureiro pode fazer. Ainda assim, Rianet, ao se recuperar um pouco, avisa que um dragão tá por perto e que essa equipe não será o bastante. Ela sabe disso porque quando sente a magia de um dragão, perde o controle da sua própria magia. Logo a fera alada surge no céu, então Rick tem a certeza da causa da fuga dos monstros. Quando o dragão pousa e olha diretamente nos olhos de um dos aventureiros, o homem entra em pânico e ataca com um choque queimador, que apesar de não causar dano algum, provoca a fúria da criatura, que apenas com bater de asas, arremessa todos os humanos no chão. Zayd sabe que todos precisam fugir por não terem chances contra um inimigo desse porte. Porém, por mais que o grupo tentasse cair fora, o dragão ergue uma barreira ao redor e prende todos próximos a ele. Zayd tenta quebrar o escudo com seu machado, mas a proteção mágica é forte demais. Diante disso, o homem tem certeza que é hoje que ele morre. Entretanto, para surpresa de todos, Rick Gladiator se coloca à frente dos demais. Nervoso, ele explica que se for pra geral morrer de qualquer jeito, ele prefere cair atirando pra morrer como um aventureiro, já que ele não conseguiu viver como um. Embora tenha desistido do sonho, é verdade que o sangue do Rick ainda ferve por dentro, e essa fervura, no fim das contas, era mais do que apenas a esperança de realizar seu desejo. Com isso em mente, Rick arremessa uma pedra no dragão para extravasar esse sentimento, ao passo que Zayd convoca seus colegas para não deixarem o recepcionista sozinho nessa. Logo a Chun-Li Fake assume a linha de frente, enquanto o mago dispara seu furacão cortador. Por último, Zayd aproveita a distração para acertar seu machado no focinho do monstro, mas além de nada ter surtido efeito, o dragão agora se prepara para usar seu sopro. Antecipando isso, Zayd cobre toda a equipe com um corpo de ferro. Porém, ainda que tenha salvado todos de virarem churrasco, os membros do grupo sofrem o dano do impacto e perdem boa parte da capacidade de reação. Até Rianet, uma Rank S, sabe que não pode lutar contra esse oponente. De repente, ressurgindo debaixo dos escombros do sopro do dragão, Rick se coloca à frente de todos mais uma vez e se aproxima do monstro até sofrer um pisão. Então, enquanto o grupo lamenta a suposta morte do homem, ele recebe a informação de que adquiriu uma nova habilidade. Com isso, ele ergue a pata do dragão na base da força e transborda uma quantidade de mana tão obscena que até Rianet fica assustada. Com essa aura energética em volta de si, ele consegue proteger seu corpo do sopro do dragão. Para contra-atacar, Rick usa o despertar da coragem bruta e lança um raio que abre um rombo no corpo do monstro. Após matar o inimigo, ele desmaia. Uma semana depois, ele acorda de um coma com uma dor tremenda. Então Rianet explica que ele praticamente morreu quando seus circuitos mágicos foram destruídos. A elfa aguardou pacientemente que o Rick acordasse para convidar ele a fazer parte do punho de Orichalcon, porque o objetivo deles é o mesmo que do humano, derrotar Kaiser Alsapier. Como era uma lenda que poucos acreditavam ser real, Rick arregala os olhos ao ter a certeza que sempre foi tudo verdade. Fora isso, a elfa ressalta que o Rick mostrou grande talento e possibilidade de crescimento contra o dragão, o que pode tornar ele um grande aliado e, acima de tudo, um ótimo aventureiro. Essa era a primeira vez que o Rick tinha escutado isso de outra pessoa, por isso ele não consegue conter a emoção. Voltando ao momento atual, Gladiator escuta seu número sendo dito no
no alto-falante. Oficialmente promovido, ele caminha ao lado de Brianette e dá os créditos da sua conquista aos seus mestres e a ele mesmo, que nunca desistiu de se tornar um aventureiro. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!